Ora, boas-vindas a todas e a todos. Eu sou o Pedro Horta da Zero. Obrigado por aceitarem aqui o nosso convite para passar a próxima hora e meia, 2 horas, connosco neste webinar. Também aproveito para dar as boas-vindas aos nossos parceiros, ao Marcelo Gomes da Repórter Brasil e à Rita Raleira da plataforma Troca, plataforma por um comércio internacional justo. Para quem já está habituado a participar em webinars, vai reconhecer a estrutura. Temos 2 convidados e 2 momentos de intervenção destes convidados e depois tentamos transitar para um momento de conversa e introduzir algumas das vossas questões que, entretanto, nós vamos recolhendo. Para colocarem as vossas questões, se virem na parte de baixo aqui da barra do Zoom, tem uma zona que diz Q&A ou perguntas e respostas, na barra horizontal. É só clicar lá e colocar a questão. E nós aí vamos recolhendo as questões que vão chegando para depois trazermos essas questões no momento de conversa. Este webinar aproveita um bocadinho que é a oportunidade da discussão aqui na Europa, no regulamento que foi proposto pela Comissão Europeia em novembro de 2021, do ano passado, que tenta, de alguma forma, regulamentar a entrada de algumas mercadorias que estão em risco de causar desflorestação ou degradação florestal no espaço da União Europeia. Esta discussão acabou por trazer esta oportunidade de nós voltarmos a falar sobre as consequências das grandes cadeias de algumas das mercadorias e também dos modelos de produção agrícola e expansão agrícola em várias partes do mundo e os seus impactos. Há algumas mercadorias como a carne de vaca, o óleo de palma, a soja, o cacau, a borracha, o café, são das que provocam mais desflorestação no mundo. No entanto, os impactos não só são para as florestas, mas também para outros ecossistemas e para as comunidades locais também. Em Portugal, o nosso consumo é sobretudo pela importação de mercadorias para alimentação animal. Nós domesticamente já produzimos, já ocupamos 60% das terras aráveis com a produção de cereais para consumo interno, mas no entanto estamos dependentes de mercados exteriores. No caso da soja em particular, cerca de 70% das nossas importações externas à UE vêm do Brasil. A procura dessas matérias-primas, como é o caso, por exemplo, do milho, e as dependências que nós temos externas têm levado a que, por exemplo, a nossa autoridade de alimentação e veterinária tenha aumentado um bocadinho o limite, um bocadinho para algumas substâncias, bastante para outras substâncias, o limite de resíduos de alguns pesticidas nas importações, para procurar satisfazer a procura por rações. A nível europeu, este regulamento está a ser discutido. Já passou pela Comissão de Ambiente e também pelo Conselho de Ministros do Ambiente e em meados de setembro será posta a plenário. Portanto, neste webinar nós convidamos-vos a refletir sobre os impactos, particularmente no Brasil, do modelo de agronegócio que abastece estas cadeias e também sobre o papel dos tratados internacionais, como é o caso do UE-Mercosur, no estabelecimento destas cadeias e na manutenção destas cadeias. E para isso temos aqui os nossos 2 convidados. Em primeiro lugar, o Marcelo Gomes, que é secretário executivo da Repórter Brasil. A Repórter Brasil já tem mais de 20 anos, é composta por jornalistas, cientistas sociais e educadores, com o objetivo de fomentar a reflexão e a ação sobre a violação dos direitos fundamentais dos povos e dos trabalhadores no Brasil. Tornou-se uma das mais importantes fontes de informação sobre o trabalho escravo no país. As suas reportagens, investigações jornalísticas, pesquisas e metodologias educacionais têm sido usadas por lideranças do poder político, poder público, do setor empresarial, da sociedade civil, como instrumentos para combater a escravatura contemporânea, um problema que afeta ainda milhares de pessoas. E também temos a Rita Raleira, da Troca, Plataforma por um Comércio Internacional Justo, que é um coletivo de cidadãos preocupados com o rumo do país, da Europa e do mundo, mais especificamente naquilo que se relaciona com o comércio internacional. Estão ativos desde 2014 a defender a cidadania através da prática. Começa pela tomada de conhecimento,
seguida pelo debate, pela partilha, pela publicação e divulgação de informação, pelo confronto, pela exigência de tomadas de posição, pelo questionamento do poder político face às incongruências sistémicas, às políticas nacionais, europeias e mundiais e opções desastrosas que não têm em consideração o cidadão e muito menos a sua opinião, excluindo do debate de assuntos que lhe dizem respeito, dadas as implicações diretas na sua qualidade de vida e na preservação do planeta. É sobretudo uma organização cívica que tem feito a sua ação já há bastante tempo. Bem-vindos. Eu se calhar pedia aqui ao Marcelo para começar, para abrir aqui um pouco e darmos algum retrato, ainda que sucinto, que é sempre sucinto, do agronegócio no Brasil e a ligação com o comércio internacional. Perfeito. Bom, primeiro, Pedro, a você, ao Nuno, obrigado pelo convite mais uma vez para participar de uma atividade da organização. É um prazer estar aqui compartilhando esse espaço com a Rita e com todas as pessoas que estão acompanhando essa atividade. Eu sou jornalista por formação, né? E eu sou o secretário executivo da Repórter Brasil, que é uma organização que tem trabalhado nessas frentes de produção de investigações e documentação, né? Dos problemas relacionados a expansão das commodities aqui no Brasil, mas também de outros setores econômicos importantes que nós temos aqui, como construção civil, indústria da moda, confecções, mineração, etc. Né? Então, o nosso trabalho aqui vem sendo acompanhar isso, levar essas questões para o público em geral, né, por um lado, e por outro lado, a gente também tem um trabalho típico de uma ONG ao fazer parcerias com outras organizações, né, que têm feito atividades de advocacy, de litigação, né, processos judiciais, campanhas internacionais, né? Então, acaba que os nossos conteúdos têm colaborado com outras organizações no Brasil e no exterior para levar essas pautas importantes, a nosso ver, que são a luta pelos direitos humanos, né, e a luta por um meio ambiente sustentável. A Repórter Brasil está na estrada já há muitos anos, né? E ela foi criada com o intuito de investir, né, na cobertura, na investigação desses temas, que, a nosso ver, não eram corretamente abordados pela grande imprensa, né? Então, ela surge como um espaço alternativo, né, de divulgação desses conteúdos, mas que hoje ela se tornou uma organização grande, importante aqui no Brasil, e que, inclusive, fornece conteúdo para os próprios organismos de mídia tradicionais, né? Então, a gente tem publicado aqui no Brasil, por exemplo, com a Folha de São Paulo, né, um dos nossos principais jornais, e na Europa, por exemplo, o Guardian, nos Estados Unidos, com o New York Times, a Repórter Brasil tem divulgado esses conteúdos nesses espaços, em geral, conteúdos relacionados a investigações de maior fôlego, né? Que buscam identificar problemas, buscar os responsáveis, né? Trazer transparência para essas cadeias de produção, e isso pode servir tanto para dar mais transparência, né? Colocar pressão sobre empresas e governos, mas também tem sido utilizado, por exemplo, em processos judiciais, né? A gente tem processos judiciais que parceiros nossos na França e nos Estados Unidos utilizam nossas informações para acionar empresas, né, ou setores empresariais envolvidos com problemas graves, né? De uma forma geral, acho que especialmente para a audiência de vocês, o Brasil, acho que vale a pena fazer essa breve introdução para reforçar essas informações, né? Que o Brasil é um país com um grande território, com muitas terras disponíveis e aráveis, com grandes recursos naturais, insolação, água, né? E que isso faz com que o país seja um superprodutor de commodities agrícolas, também minerais, né? Cada vez mais. Hoje, inclusive, a gente conversava antes da atividade que nós lançamos um estudo sobre a cadeia do ouro, né? O Brasil exporta bastante ouro, e nós mostramos a ligação, né, da exploração do ouro no Brasil. Isso causa desmatamento,
a invasão de áreas indígenas com as grandes empresas do setor de tecnologia, Apple, Samsung, que compram esse produto para utilizar nos seus equipamentos. Então, a gente tem abordado esse setor de commodities, que está em expansão no Brasil, né, há muitos anos, mas em particular a partir do final dos anos 90, né, em que houve, de fato, um avanço desses setores rumo ao norte do Brasil, né? Tradicionalmente, as áreas onde o agronegócio sempre foi muito forte no Brasil foi nos estados do Sul e no Sudeste brasileiro, né? A expansão, ela ganhou força com a Revolução Verde a partir dos anos 70 no Centro-Oeste, ali no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, mas a partir dos anos 90 ela ganhou um novo impulso, né? Com a própria globalização, né? O comércio internacional se expandindo, e essas atividades começaram a migrar para o norte, né? Há 30 anos atrás, por exemplo, o rebanho brasileiro de boi na Amazônia não chegava a 20%, e hoje a maior parte dele, mais de 50%, já está na região amazônica. Esse processo ocorreu nos últimos 25, 20 anos, né? E trazendo uma série de impactos gigantescos, né, para as populações locais, para os trabalhadores que migram para trabalhar nessas atividades e para o meio ambiente de uma forma geral, né, que, enfim, eu vou tratar disso um pouco mais, as diferentes formas que esse modelo de expansão do agronegócio causa, né, no meio ambiente e nas sociedades locais. E acho que é importante ressaltar também, e isso tem muito a ver com nossa atividade hoje, o papel, né, dessas regulamentações internacionais para o avanço, né, dessa fronteira agrícola rumo ao norte do Brasil, rumo à região amazônica, né? Sem dúvida, e a gente tem registrado isso nos nossos estudos e reportagens, quando algum país abre o seu mercado, né, para essas commodities, você tem um impulso, né? A gente está vendo desde o ano passado, por exemplo, né, desde o fim do governo Trump, mas agora também no governo Biden, que o Brasil tem ampliado suas exportações de carne para os Estados Unidos, né? Inclusive carne, uma carne particular que é a carne de hambúrguer, né? O Brasil processa muita, o que eles chamam aqui de massa de hambúrguer, né? Que obviamente é feito com uma carne de um pouquinho menor qualidade, e essa carne é exportada para os Estados Unidos, e lá as empresas brasileiras, por exemplo, a JBS, né, que é uma mega corporação do setor de proteína animal, ela tem já dezenas de unidades nos Estados Unidos, né? Ela é uma grande empresa nos Estados Unidos também, e ela compra esse produto brasileiro, produzido no Brasil, inclusive na região amazônica, leva para os Estados Unidos, processa essa massa de hambúrguer e distribui para boa parte do setor de fast food local, né? Burger King, McDonald's, entre outros. E o que é interessante e é importante ressaltar que essa carne chega, essa massa de hambúrguer chega nos Estados Unidos com a sua cadeia, né, de rastreabilidade com quase nenhuma transparência, né? Porque se você tem controles quando você exporta a chamada carne in natura, ou quando você exporta o próprio boi vivo, que acontece também, e aí você tem uma série de controles de procedência maiores, quando você exporta algo como hambúrguer ou como carne enlatada, que é uma outra exportação importante do Brasil para mercados europeus e americanos, né, o que eles chamam de jerky food, de jerky beef, por exemplo, essa carne também perde a sua rastreabilidade porque ela é considerada um produto industrializado, né? Então, os protocolos de rastreabilidade não são aplicados para esses produtos. Então, os Estados Unidos autorizaram um aumento de exportação para lá, né, desde o final do governo Trump, e isso incentiva a produção, isso capitaliza, né, tanto os produtores de boi quanto os frigoríficos, né, que estão na ponta dessa cadeia
processando e exportando esses produtos. E esse impacto dessas regulamentações internacionais acontece também na Europa, né? E a questão do acordo Brasil-Mercosul, sem dúvida nenhuma, causaria um impacto grande para essas cadeias de commodities. Nós lançamos no ano passado, em meados do ano passado, um estudo para analisar, né, quais seriam os impactos, se poderia dizer, a partir do último rascunho aprovado, né, no acordo. E lá você tem algumas cotas de produção e de exportação, né, com as quais o Brasil poderia se beneficiar em termos de exportação. Então, hoje, ou pelo menos na época, a gente tinha 200 mil toneladas de exportação de bovina para a Europa, isso aumentaria 50%, especificamente 99 mil toneladas, e a nossa expectativa, a expectativa da indústria brasileira, é que o Brasil iria controlar mais ou menos 40% dessa ampliação, né? Então, o Brasil ampliaria em mais 40 mil toneladas de carne sua exportação para a Europa, o resto ficaria a cargo de Uruguai, Argentina e Paraguai. Mesma coisa na indústria do frango, o Brasil tem exportado muito frango, né, para toda a Europa. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne de frango do mundo. E existe uma cota também no acordo Mercosul-União Europeia de mais 180 mil toneladas de frango ano para serem exportadas, e a expectativa da indústria é que o Brasil controle a maior parte também dessas exportações. Então, quando há essas regulamentações internacionais, a gente aqui no Brasil a gente da sociedade civil fica preocupado e fica atento para entender, né, quais são os impactos, quais são as indústrias que estão interessadas, obviamente fazendo lobby para que essa produção cresça, e imediatamente fazendo a conexão com os impactos, né, sociais e ambientais ligados à expansão desses produtos, né? A discussão sobre sustentabilidade no Brasil não é nova, né? Dentro do cenário de aumento das exportações desde os anos 90, vem sendo feito no Brasil uma série de discussões do ponto de vista de políticas públicas e políticas corporativas, né? Existe já um arcabouço legal importante no Brasil na área de políticas públicas. Eu posso mencionar para vocês, por exemplo, o marco legal de combate ao trabalho análogo ao escravo, de combate ao trabalho infantil, né? Essas commodities, principalmente a carne, né? Ela representa a carne representa em torno de 60%, né, dos casos de trabalho escravo que ocorreram no Brasil nos últimos, desde 95, então são 27 anos, né? A lei de combate ao trabalho escravo, ela se consolidou nos últimos 27 anos, desde o final do governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Depois teve impulso nos governos do PT, né, com a criação de políticas nacionais de combate à escravidão contemporânea. Desde então, em torno de 60 mil pessoas foram libertadas da condição de escravidão contemporânea, e em torno de um pouco mais da metade, em torno de 60% disso, para vocês terem uma ideia, estavam ligados a casos de pecuária, caso de produção de boi. E isso é perfeitamente conectado com essa questão da expansão da fronteira agrícola, né? Conforme a fronteira agrícola foi caminhando para o norte, era necessário contratar trabalhadores baratos, né? Para que esses trabalhadores fizessem o desmate dessas áreas de floresta, né? E depois passassem a fazer o manejo, né, dos rebanhos nessas áreas. E isso era muitas vezes feito de uma maneira em que o trabalhador migrava para essas regiões inóspitas do país, sem qualquer regulamentação, sem qualquer acordo trabalhista, e isso levava a que eles vivessem nessa condição de escravidão contemporânea. Então,
estamos falando aí de mais de 30 mil trabalhadores libertados desde 95, ligados ao setor da pecuária nesse processo de expansão. Isso vem sendo denunciado e foi construído, então, né, desde daquela época, né, essas políticas de combate à escravidão contemporânea e, do lado ambiental, em particular desde o final da década de 10, né, dos anos 2000, né, foi criado os chamados acordos da carne, né, os TACs da carne, que trouxeram uma regulamentação público e privada e corporativa também para combater tanto a escravidão quanto o desmatamento ilegal, né? Porque a partir desses acordos, né, a indústria teria que controlar a origem do boi, né? Ela teria que identificar se aquele boi que ela está abatendo para produzir carne, ela viria de uma área que legal, que não tem desmatamento legal, ou que se teve desmatamento, foi um desmatamento autorizado, né? Então, essas políticas, tanto do ponto de vista da escravidão, do trabalho infantil, do desmatamento, né, com os códigos florestais que foram construídos a partir dali, elas trouxeram, digamos assim, principalmente no segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, depois os governos do Partido dos Trabalhadores, né, do Lula e do PT, trouxeram um arcabouço legal, né, tanto do ponto de vista da política pública quanto corporativa, que trouxe, digamos assim, instrumentos, né, de maior transparência, né, de controle da cadeia, que poderiam indicar um caminho, né, para esses setores de commodities brasileiros, né? O problema, claro, é que há sempre fragilidades nesses acordos, nas políticas públicas, né? Uma série de dificuldades do governo, por exemplo, de fazer a sua fiscalização, ou das empresas, né? Que, por exemplo, no caso da carne, só olham para o primeiro, primeiro vínculo, né? O primeiro TAI, que nós chamamos de vendedor de boi, e não olham para a cadeia como um todo. Então, isso favoreceu, quando você não olha o segundo fornecedor, o terceiro fornecedor, porque o boi não fica numa fazenda a vida inteira, ele passa de fazendas ao longo da sua vida. Então, muitas vezes, o que a gente vê hoje é que o desmatamento na pecuária está concentrado em fazendas anteriores, né? E a indústria ainda não olha para esses chamados fornecedores indiretos, né? Então, esses mecanismos de políticas públicas e controles corporativos, eles tinham já sua fragilidade, né? Eles jamais foram capazes, né? No caso da soja, a gente teve a moratória da soja, que também criou barreiras para que houvesse a compra de produtos de soja em áreas recém-desmatadas. Então, existe um marco lá no final dos anos 2000, entre 2008 e 2009, para que você não possa mais comprar soja em determinadas áreas. Então, isso criou-se, digamos assim, uma trava para novos desmatamentos, né? O problema é que, ao mesmo tempo que foram construídos esses grandes acordos nacionais, né? Muitas empresas ou não assinaram esses acordos, né? Muitas empresas criaram mecanismos de greenwashing, né, para burlar esses acordos. Ao mesmo tempo, havia uma pressão muito grande da própria expansão da fronteira agrícola, né? Você não tinha um ambiente estabilizado para aplicar esses acordos. Você sempre estava correndo atrás, né, das novas áreas de expansão, para que as empresas que estavam lá, que se estabeleciam lá, pudessem seguir o que se passava em termos de novas legislações e novos acordos. Então, mesmo durante esse processo, né, que foi um processo de muita construção coletiva, de muitos conflitos também aqui no Brasil, e que se criou, digamos assim, alguns marcos legais para que pudesse se melhorar a gestão social e ambiental dessas commodities no país. Isso depois começou a ser destruído, né? Primeiro com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016, que trouxe
para o governo um setor mais arcaico, ligado ao agronegócio, né? E depois, finalmente, em 2019, com o início do governo Jair Bolsonaro, que aí sim consolidou, né, no poder, né, tanto no Congresso quanto no Executivo, uma série de setores da economia brasileira não engajados naqueles processos anteriores, né, que se colocavam contra aqueles processos de diálogo e construção anteriores, e que estão buscando, nos últimos anos, a desfazer vários desses marcos legais e de políticas corporativas que foram construídos nesse período anterior, que, enfim, ainda que ineficazes, eles eram alguma coisa, né? Alguns marcos que nós julgamos como positivos e que hoje estão muito enfraquecidos diante do poder que esses atores têm hoje no país, né? É um governo que enfraqueceu leis ambientais e sociais, que diminuiu o enforcement, né, das leis, porque, para vocês terem uma ideia, é um governo que não faz concurso público para fiscalização rural, né, e nem para fiscalização ambiental. A gente teve um episódio trágico recentemente, em que um jornalista, né, o Dom Phillips do Guardian, um parceiro nosso do Repórter Brasil, e o Bruno Pereira, que era um indigenista da FUNAI, que é a Fundação Nacional, né, de Proteção dos Índios. O Bruno, alguns anos atrás, né, se eu não me engano, em 2019, ele deixou a FUNAI, ele pediu afastamento, licença da FUNAI, assim como outros indigenistas fizeram, justamente porque a FUNAI, né, ela estava trabalhando contra, né, os indígenas, ao invés de atuar em favor deles, né? Então, vários indigenistas, entre eles o Bruno, deixou a FUNAI. Isso aconteceu também na área de proteção do trabalhador, na área de fiscalização ambiental, né? Pessoas que deixaram o poder público e foram trabalhar na sociedade civil, né? Ou na universidade, né? Porque não tinham mais espaço para executar efetivamente os seus trabalhos, as suas atividades, né? A sua missão que tinham ali. Então, esse processo, né, de desestruturação, né, dos acordos, das normas legais, é claro que há muita resistência, né? Algumas coisas eles conseguiram vencer, outras eles não conseguiram, né? Há muita disputa, inclusive houve um racha no setor do agronegócio, porque as grandes traders, por exemplo, elas têm se colocado contra alguns desses processos, por incrível que pareça, né? Multinacionais, tanto brasileiras quanto estrangeiras, como Cargill, ou brasileiras, como a MAGE, elas têm se pronunciado contra algumas, por exemplo, existe uma tentativa de expandir o agronegócio e a mineração em áreas indígenas no Brasil, que é proibido hoje, né? Existe uma proposta dentro do Congresso, apresentada pelo governo, de que se possa fazer mineração, ou que os índios possam produzir soja nas suas áreas indígenas, né? E esses setores, tanto traders, quanto, incrivelmente, até a Vale do Rio Doce, né, a grande empresa brasileira do setor de mineração, eles se colocaram contra, publicamente, essa legislação, né? Então, há uma disputa interna, né? E por que essas empresas se colocam contra? Porque elas devem, junto aos seus públicos internacionais, né, junto aos públicos europeus, norte-americanos, eles devem explicações quando há algum problema nessas cadeias, né? Eles não podem simplesmente fechar os olhos e aceitar e comprar esses produtos e comercializar esses produtos. Então, essas multinacionais, elas sofrem essas pressões internas, o que para nós aqui no Brasil tem sido fundamental para conter uma parte desse ímpeto pró-agronegócio do governo, né? Então, esse racha tem sido explorado, né, pela sociedade civil brasileira como uma forma de reduzir essa assimetria política interna que nós temos aqui hoje contra o governo e contra esses setores mais atrasados no agronegócio, que, em geral, representam essas empresas de pecuaristas, de produtores de soja, associações de lideranças ruralistas, né,
que incentivam a expansão do agronegócio nessas regiões novas do Brasil, sobretudo na região amazônica, né? Onde tanto a soja quanto a pecuária continuam avançando, encontrando novas áreas de produção, ampliando os índices de desmatamento, como vocês têm acompanhado no noticiário internacional, né? Já encaminhando para o final da minha fala, eu acho que eu queria comentar mais 2 pontos aqui. Um primeiro em relação à questão dos agrotóxicos, né? E um segundo relacionado ao comércio Brasil-Portugal. Primeiro, em relação aos agrotóxicos, esse realmente tem sido uma batalha que nós temos sofrido várias derrotas aqui no Brasil, né? Porque o governo ele autorizou nos últimos 3 anos dezenas de novos agrotóxicos, muitos deles proibidos na União Europeia, mas que aqui no Brasil têm sido autorizados e utilizados, inclusive em culturas como a produção de laranja, a produção de maçã, a produção de soja, que são exportados para a União Europeia, né? Nós e parceiros têm feito estudos para tentar detectar, né, a presença desses produtos nas exportações para a União Europeia, né? E tem sido publicado materiais sobre esse assunto, né, mostrando como que os europeus, apesar de ter uma legislação mais rígida, né, podem estar consumindo produtos nos quais agrotóxicos ali proibidos ou aí proibidos têm sido utilizados aqui no Brasil com aval do governo, inclusive agrotóxicos produzidos por empresas europeias, né? Estamos falando de BASF, estamos falando de Syngenta, empresas que têm capital europeu, têm produção aqui no Brasil muito grande de agrotóxicos, fazem lobby, Congresso Nacional, até há pouco tempo, né? Hoje não se pode mais fazer isso, mas até há pouco tempo financiavam parlamentares, né, congressistas brasileiros nas eleições, né, mas que ainda hoje são um suporte político importante para esses setores mais atrasados do agronegócio, né. Um dado, só para vocês verem a dimensão disso, aqui no Brasil, entre 2019 e 2019, nós tivemos 30 mil pessoas intoxicadas por agrotóxico, registrados nos dados do Ministério da Saúde, né? A gente sabe que esse é um tipo de dado que tem muita subnotificação pela dificuldade de fazer registro, de conectar, né, o problema de saúde com o agrotóxico. Por exemplo, incidência de câncer, né? Muitas vezes você tem até estudos tentando provar esse vínculo, mas é uma dificuldade você mostrar isso. Mas então 30 mil pessoas em 10 anos intoxicadas aqui no Brasil. Nesse mesmo período, 2009 a 2019, houve um aumento da produção de soja no Brasil em 54%. Né? A gente tem hoje mais de 35 mil hectares de soja aqui no Brasil, uma cultura que também está se expandindo em direção ao norte do país. Mas os agrotóxicos, o uso de agrotóxicos subiu 71%, ou seja, 20 pontos percentuais a mais, o que mostra que esse modelo agrícola, baseado na plantation, né, na grande área, com pouco emprego em geral, com desmatamento, ela também depende do intenso uso de agrotóxico para ser produzida e depois exportada, né, para Estados Unidos, Europa, Ásia, China e outros países. Então, é um modelo que também causa intoxicação, causa contaminação de água, e está conectado com essa produção baseada no desmatamento ilegal e no trabalho escravo. E um outro dado, uma outra informação para encerrar, eu estava tentando, a gente tem alguns bancos de dados aqui na Repórter Brasil, a gente tem trabalhado muito com uma abordagem chamada jornalismo de dados, em que a gente constrói bancos de dados e a partir dali do cruzamento de milhões de informações, né, a gente consegue chegar a alguns resultados que, digamos assim, a olho nu, você não conseguiria encontrar. Então, temos trabalhado com a parte de desmatamento, cadeias internacionais,
questão de direitos humanos, cruzado isso, chegando a muitas informações interessantes. E no caso das exportações, né, a gente tem olhado, eu fiz uma pesquisa rápida sobre o comércio Brasil-Portugal para entender o que do comércio direto, né, onde é que estão as cadeias, ou quais são as cadeias importantes e quais são as empresas desse comércio, né? Então, a gente já fez no passado algumas investigações sobre a relação entre a Petrobras, nossa grande petroleira aqui, a Petroleira Nacional, e a Galp, que é a petroleira aí de Portugal, né? Então, existia um acordo, né, relacionado à produção de biodiesel, que envolve aqui o Brasil virou, por conta da política pública, dos investimentos privados, um grande produtor global de biodiesel, desde o primeiro governo do presidente Lula, né, foi criada uma política de biodiesel, e aqui no Brasil se produz muito biodiesel, primeiro com soja, em torno de 70% da produção, depois em torno de 20%, 25% com gordura animal, né, os próprios frigoríficos, né, a gordura antes era um subproduto, muitas vezes descartável, com baixo valor. Hoje se produz biodiesel, né? Que depois é misturado com o diesel, que é um combustível importante para a frota de caminhões. Mas a gente também produz biodiesel com dendê, né? Com óleo de palma. E o óleo de palma está na região amazônica, né? Existe um plano de expansão dos dendezais da palma na Amazônia para a produção de biodiesel. E existia esse acordo entre Petrobras e Galp para criar um comércio de biodiesel e de óleo vegetal entre Brasil e Portugal, né? A gente chegou a publicar algumas investigações sobre essa conexão, né? Então, esse é um ponto que eu queria ressaltar. Mas dentro dessa cadeia, né, Brasil-Portugal, direta, né, porque existe toda uma cadeia indireta de produtos brasileiros que são exportados para a Holanda. O Pedro mencionou também, numa conversa que eu tive com ele anteriormente, que a Espanha também recebe produtos brasileiros, depois isso é levado para Portugal, né? Ao redor lá do porto de Amsterdã, né, isso é uma coisa que a gente sabe, existe uma série de processadoras de soja que fazem ração, fazem óleo e depois vendem isso para vários países europeus através de caminhões, né? Então tem esse comércio indireto, mas tem um comércio direto, né? Então, desse comércio direto, eu destaco aqui para vocês a exportação do Brasil para Portugal, né, nos últimos 2 anos, principalmente, né, na sequência, né, papel e celulose, carnes, tanto bovina quanto de frango, resinas industriais químicas, né, indústria química brasileira, provavelmente ligada ao petróleo, plásticos, né, madeira sendo compensados, móveis, né, então me surpreendeu a quantidade de exportação, né, são 281 envios, né, shipments de madeira do Brasil, e aí considerando também móveis e compensados para Portugal. Maçã, pera, né, são produções de área mais fria aqui no Brasil, né, a nossa produção está concentrada lá no sul, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e algodão, né, que também é muito exportado. Cada uma dessas cadeias, né, a gente tem investigado, temos produzido conteúdos, né, e cada uma tem suas particularidades em termos de problemas, né. A maçã, por exemplo, no sul, utiliza muita mão de obra indígena na colheita, né, então tem as questões sociais relacionadas a isso. A indústria de papel, né, uma grande monocultura, existe uma discussão aqui sobre o uso de recursos hídricos, né, os conflitos fundiários gerados pela expansão da indústria de papel e celulose no Brasil, e carnes, né, carnes principalmente bovina, que eu já mencionei, que envolve essa expansão do rebanho para a região norte, a região amazônica. E para encerrar, um dos nossos papéis aqui na Repórter Brasil envolve a questão de trazer transparência para essas cadeias, né? Historicamente, essas grandes traders, indústrias, né, eles se valem do que eles chamam de sigilo comercial para não divulgar os seus clientes, não divulgar os seus fornecedores. E um dos nossos papéis na Repórter Brasil tem sido investigar e dar transparência a isso, né? Quem são os elos dessas cadeias, quais são os nomes dessas empresas, no sentido de colocar pressão sobre elas para que elas
se corresponsabilizem sobre o que está acontecendo nessas cadeias. E olhando aqui a base de dados de comércio Brasil-Portugal, eu vejo que há uma dificuldade de transparência muito grande, porque quem tem importado produtos em Portugal são, em geral, traders, né, que têm nomes fantasia poucos conhecidos, né? Então, da lista que eu fiz aqui, tem nomes como Orei, Cuene, Lineamonte, Alonso, Ibero, Costa Rodrigues, Ambar, Globaldes, Join the Moment, que são, na verdade, grandes traders que fazem a importação de produtos brasileiros para a Europa, para Portugal, né? Aí estou falando de papel, de carne, de café também, maçã, etc., e que depois distribuem isso para a indústria e para o comércio português, que muitas vezes talvez não saibam, né? Não têm informação sobre a origem conflituosa desses produtos, né? Então, existe um problema de transparência nessas cadeias, né, que eventualmente merece uma investigação até para entender para que esses atores entendam o impacto que um acordo com o Mercosul pode causar, né, aqui no Brasil, na medida em que você aumenta cotas de importação aí na Europa. Da lista aí de 20 grandes empresas que eu fiz aí, que importam para Portugal, só duas que eu, olhando, conheço. Uma é a WEG, que é uma grande empresa industrial brasileira, produz máquinas, né? Ela tem sede lá em Santa Catarina e tem unidades, eu não sei se ela tem uma unidade em Portugal, talvez tenha, mas ela é a segunda maior importadora, né, nessa lista que eu fiz, de produtos. E a outra é a Nestlé, que também importa, enfim, uma série de produtos para Portugal e distribui no mercado local. Eu acho que esse é um panorama que eu queria fazer para vocês, né? Tentei abordar vários tópicos dessas cadeias que conectam o Brasil com a Europa e com o Brasil com Portugal. A gente tem trabalhado em parceria com várias organizações, né, no exterior, ajudando a diminuir essa assimetria, levar essas informações para novos públicos, para que o público europeu conheça os problemas e possa pressionar e denunciar essas empresas que estão vinculadas às nossas cadeias aqui. Inclusive, temos apoiado até processos judiciais em outros países, né, junto com movimentos locais, né. A gente tem por exemplo, na França, agora a gente tem duas ações, uma contra o Casino, né, que foi assinada pela Comissão Pastoral da Terra aqui do Brasil, o Casino, que aqui no Brasil é dono de várias empresas supermercadistas, e mais recentemente tem uma sobre o McDonald's, que é um grande comprador aqui no Brasil de suco de laranja, soja, carne de frango, café e hambúrguer, carne bovina, né? E a partir de 1º de janeiro vai começar a valer uma lei na Alemanha, que tem bases semelhantes com a lei francesa, e nós esperamos também, o Brasil exporta muito para a Alemanha, a gente espera também utilizar essa legislação como mais um instrumento de pressão sobre essas grandes multinacionais, esses governos, né, conectados com essas grandes cadeias de commodities. Agradeço de novo, Pedro, devolvo a palavra para vocês aí e fico à disposição. Obrigado, Marcelo. De certeza que vamos ter aqui muitas questões, eu já tenho várias, mas passava a palavra à Rita para ela dar um bocadinho mais de profundidade à questão do tratado do Mercosul. Obrigada, eu sou a Rita e estou aqui em representação da Troca. Desde já muito obrigada, Marcelo, porque tocaste em vários pontos que eu vou tocar e aprofundaste espetacularmente todos estes aspectos ligados às cadeias de abastecimento, que infelizmente, de facto, aquilo que mais as caracteriza é a invisibilidade e, portanto, aquilo que nos chega ao prato, nós não sabemos os custos reais disso. Porque de facto há custos que não são contabilizados, nomeadamente estes custos ambientais e sociais, e portanto foi perfeita a tua intervenção. Então eu agora, deixem-me só partilhar o meu ecrã. Digam-me se conseguem ver. Sim. Sim? Ok, ótimo. Então a minha apresentação vai se focar, como o Pedro já disse,
na questão do Tratado UE-Mercosul e nos riscos, no geral, dos tratados internacionais de comércio. Então, dando-vos só aqui uma visão geral daquilo que há a esperar da minha intervenção, portanto eu vou focar-me primeiro no enquadramento geral do comércio internacional, portanto o que é que ele implica de forma geral, não especificamente para o acordo do UE-Mercosul, mas como é que ele fundamenta todo este comércio internacional e como é que ele acontece. Depois então focando-me no acordo do UE-Mercosul especificamente, na situação atual e naqueles que são os impactos esperados, e depois então vou terminar fazendo um bocadinho aqui uma análise entre como é que o UE-Mercosul se vai orientar em relação, ou se espera que se vai orientar em relação à proposta de regulamento anti-deflorestação que a UE vai lançar, entretanto. Então, começando aqui pelo comércio internacional, desde Adam Smith e David Ricardo, que foi uma altura em que se começou a falar na divisão do trabalho e na vantagem comparativa do comércio com outros países, que a economia mundial se tem vindo a interligar e a integrar cada vez mais. Segundo a UNCTAD, nos últimos 40 e 50 anos foram marcados pelo que se chama a hiperglobalização, ou seja, é um fenómeno que caracteriza o ritmo e o tipo de integração económica que ocorreu nas últimas décadas e que se desenvolveu em estreita relação com o comércio internacional e com estas cadeias de abastecimento globais ou transnacionais. A ascensão da hiperglobalização desse então na década de 70 e 80 mais ou menos, que por acaso de alguma maneira o Marcelo já tocou nestes aspectos especificamente em relação ao Brasil, mas isto é algo que é geral, não é só específico de um país, mas que encontramos de forma geral, a ascensão da hiperglobalização desse então nas décadas de 70 e 80, que foi um período em que as redes e as cadeias globais de mercadorias se expandiram de forma exponencial, muito graças aos acordos comerciais que foram estabelecidos desde então. Portanto, aqui nestes gráficos o que nós conseguimos ver é que a partir ali exatamente da década de 70 começamos a ver assim um ligeiro aumento dos acordos, do número de acordos tanto de comércio como de investimento, e então a partir dos anos 90 há assim uma explosão destes acordos. Segundo o relatório de 2018 da própria UNCTAD, entre 1990 e 2015 o número de acordos comerciais aumentou de 50 para 279, portanto mais que duplicou, que triplicou, não é? E muitos destes são acordos plurilaterais, portanto que envolvem um número maior de pares de países, não só entre dois países, mas entre blocos de países, como é o caso aqui entre o UE e o Mercosul e a UE. Depois, em relação às cadeias às cadeias de abastecimento e àqueles que são os seus agentes principais, que são empresas transnacionais e multinacionais, são estes que têm vindo a assegurar uma maior troca de mercadorias transnacional, assim como a modificação dos processos que existem entre a produção e o consumo final. Estas empresas multinacionais são, de modo geral, entidades de capital intensivo, que se concentram na produção e na distribuição de mercadorias e que tendem a promover a maximização dos seus lucros, o que lhes permitiu consolidarem não só a sua base económica, como também o seu poder e influência sobre assuntos políticos e sociais por associação. E isto fica ainda mais claro quando, hoje em dia, dos 100 governos e empresas mais ricos do mundo, 69 são empresas multinacionais, enquanto apenas 31 são governos. A hiperglobalização deve também boa parte do empurrão que teve às instituições do Bretton Woods, em especial ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional, que nós em Portugal conhecemos tão bem, devido ao papel central que eles tiveram na financiarização do setor agrícola, dando apoio às reformas agrárias orientadas para o mercado de exportação, como a reforma agrária verde, que a Revolução Verde que o Marcelo referiu, e também deram apoio à desregulamentação do setor financeiro.
Também o Acordo sobre a Agricultura, de 94, teve um papel importantíssimo neste aspecto, já que a partir da celebração deste acordo, a produção e o comércio agrícola ficaram sujeitos aos princípios gerais do comércio livre da Organização Mundial do Comércio, que até então não se aplicavam da mesma maneira que se aplicavam a outras mercadorias, porque havia aqui alguma proteção do setor agrícola, e a partir deste momento, a partir da celebração deste acordo, passou a aplicar-se inteiramente como se aplicava para outras mercadorias, e assim o comércio internacional de produtos agrícolas ganhou uma atração ainda maior do que aquela que já tinha, o que permitiu às grandes corporações e empresas transnacionais a operar no ramo da agropecuária de consolidar o seu poder e passar na prática a definir a forma como o sistema de produção agrícola e o consumo se estruturam, se organizam e mesmo se concebem nas nossas sociedades. Então a hiperglobalização tem sido insustentável de vários pontos de vista. O ambiental é um deles, e este gráfico que temos aqui, que muitos de vocês já devem conhecer porque é bastante famoso, é um modelo desenvolvido por Rockstrom e pela equipa científica do Stockholm Resilience Center, e ele mostra 9 processos que regulam e asseguram a estabilidade e resiliência do sistema terrestre. Para cada um destes foram identificados limites planetários e nos 5 casos que vemos aqui, que têm estas partes a laranja e a vermelho, o que estas cores indicam é que estes limites planetários já foram ultrapassados para estes novos processos, o que mostra que a atividade humana tem sido insustentável e está a colocar em causa a nossa própria sobrevivência enquanto espécie. Aqui, além das alterações climáticas que estão ali representadas, e todos nós já sabemos que se estão a tornar cada vez mais insustentáveis, há vários outros impactos ambientais que testemunham a insustentabilidade ambiental do atual sistema marcado por esta hiperglobalização. E um exemplo disso são estas chamadas novas entidades, que incluem produtos químicos, como os agrotóxicos, que o Marcelo estava a falar, e os plásticos. Um estudo recente deste ano, do início deste ano, 2022, confirmou que o aumento da produção e emissão destes produtos, destes agrotóxicos e plásticos, etc., bem como a sua persistência na natureza e na atmosfera, etc., já estão muito acima do seu limite planetário, como nós podemos ver no próprio gráfico, não é? E acarretam riscos diretos, por exemplo, para a saúde humana e para a saúde dos seres vivos em geral, mas também riscos para a estabilidade sistémica do planeta. Além disto, e algo que está associado com vários destes limites aqui representados, temos também o problema da perda de florestas e de vegetação, que segundo o último relatório sobre os estados das florestas mundiais da FAO, em cerca de 30 anos, portanto 1990 a 2020, cerca de 420 milhões de hectares de floresta foram perdidos, sendo a expansão agrícola o principal motor de desflorestação e degradação florestal, e por associação de perda da biodiversidade. Em relação à insustentabilidade socioeconómica da hiperglobalização, um dos seus efeitos mais perniciosos foi o divórcio entre a produtividade e os salários dos trabalhadores. É um facto que isto aconteceu, os dados económicos existem, por exemplo, alguns deles estão aqui representados neste gráfico e demonstram isso, havendo também consenso em relação a este facto de que a globalização não foi insignificante nesta mudança, neste divórcio, e isto é reconhecido pela generalidade dos economistas, que de facto dizem, há um consenso entre eles de que há um papel importante da globalização neste aspecto. A consequência do divórcio entre a produtividade e os salários é que entre as décadas de 70 e 80, mais ou menos, no arranque desta hiperglobalização, os trabalhadores passaram a ganhar cada vez menos em relação àquilo que se produz. Isto, assim, para trocarmos um bocadinho por miúdos, hoje em dia a nossa produtividade, graças a fatores como a tecnologia, entre outros, é substancialmente maior do que aquilo que era há 50 anos atrás. Mas este aumento da produtividade não se fez sentir em proporção nos salários dos trabalhadores, que são o elemento-chave dessa produtividade, não é? E, portanto, uma das coisas em que podemos ver isto, em que isto é confirmado, é através do PIB.
tudo bem, sabemos que o PIB é uma medida que tem muitos problemas, mas neste caso pode ser utilizado para confirmar isto, porque o seu intuito é contabilizar aquilo que é produzido em termos de bens e serviços. E há duas maneiras da produção, representada pelo PIB, chegar às pessoas. A primeira é por via de salários e recompensa de trabalho, ou seja, esses salários e a recompensa de trabalho proporcionam um determinado poder de compra e assim permite às pessoas, por sua vez, acederem também a bens e serviços. E uma outra via de o PIB chegar às pessoas é por via de rendimentos do capital. Mas vamos deixar este segundo ponto de lado e vamos concentrar-nos na parte relativa ao trabalho e aos salários, que é o que está aqui representado neste gráfico. E o que vemos neste gráfico é que desde o final da década de 40, portanto após a Segunda Guerra Mundial, a produtividade, a produção dos bens e de serviços, o PIB, foi aumentando continuamente, como nós vemos aqui, e o que se deve a fatores como o desenvolvimento tecnológico, como eu já disse. E a par desta produtividade, os salários foram aumentando também, manteve-se, portanto, a proporção entre a produtividade e a recompensa de trabalho. Isto aconteceu até aqui, como vocês podem ver, décadas de 70, 80, em que se dá este período de transição, portanto, a hiperglobalização entra assim em força, e a partir daí, cada vez menos proporção daquilo que é produzido, do PIB, vai para os salários, apesar da produtividade continuar assim a aumentar exponencialmente. E isto quer dizer que os salários estagnaram e não acompanharam o ritmo de crescimento daquilo que é produzido. E aqui vou só fazer a ressalva também de que os salários que estão aqui representados são salários reais médios, já ajustados à inflação. Portanto, a tendência é muito clara, cada vez menos proporção do PIB vai para os salários e recompensa o trabalho, o que claramente é insustentável do ponto de vista socioeconómico. E a par disto, temos a questão da distribuição de riqueza e do património, ou a falta dela, não é? Porque tendo em conta o que foi referido em relação aos salários, é fácil de entender que as desigualdades em muitos países tenham aumentado exponencialmente a partir das décadas de 70 e 80 e atingiram inclusivamente níveis semelhantes ao que existiam na primeira metade do século XX, quando se deu a ascensão da extrema-direita, só aqui para fazer esta referência. Nestes gráficos que nós vemos aqui, que representam dados da Europa e dos Estados Unidos, mas que podem ser extrapolados porque há evidência que nos outros países acontece de forma semelhante, pode ver-se que houve um processo de concentração da riqueza, desde essa altura, portanto, décadas de 70 e 80, hiperglobalização, e então desde essa altura, entre os 10%, o 1% e os 0,1% mais ricos, que há um aumento bastante claro e exponencial da riqueza entre eles, e além de haver esta concentração da riqueza, claro, consequentemente há também uma concentração de poder, que se faz sentir noutros domínios, nomeadamente a nível da governação, e que, portanto, nos leva para a insustentabilidade política. A insustentabilidade política da globalização faz-se sentir no facto de a capacidade dos Estados regularem e legislarem em diferentes áreas, incluindo ambientais e sociais, tem sido enfraquecida devido ao alargamento dos mercados e ao crescente nível de integração e dependência económica, sem haver com isso um acompanhamento do exercício do poder democrático. O contexto económico que favorece o interesse das empresas transnacionais e multinacionais, como o que já vimos antes mostra, tem contribuído cada vez mais para a erosão da soberania nacional e popular, bem como para a perversão do contrato social. E assim, como num ciclo vicioso, a erosão das fundações democráticas e dos seus aspectos basilares, a cidadania e a soberania popular, tem contribuído para o avanço desenfreado das práticas insustentáveis a nível de produção e de consumo, aprofundando as várias crises que nos assolam e criando também um terreno fértil para o aumento das tendências populistas de extrema-direita, fruto da insatisfação popular com as deficiências da democracia liberal e das suas consequências práticas na vida das pessoas. Os tratados de comércio livre, como o Mercosul, são vetores
muito concretos destes impactos e desta conjuntura política e económica e afetam diretamente as populações em todo o mundo, assim como afetam vários outros aspectos de que eu vou falar em seguida. Então, entrando agora aqui no terreno do UE-Mercosul, desculpem. Então, só um bocadinho para fazer aqui um enquadramento também, o Mercosul é um mercado comum do Sul, é um bloco regional sul-americano de integração e de comércio que foi estabelecido no início dos anos 90 e conta atualmente com 4 países de pleno direito: a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. Em 92 deram-se os primeiros passos no sentido de estabelecer este acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul, mas devido à contestação social e etc. na altura, as negociações só foram formalmente iniciadas em junho de 1999. E entre indas e vindas, também com algumas suspensões das negociações, mais uma vez por contestação social, também devido a mudanças políticas no Bloco Sul-Americano, a Maré Rosa em 2004, as negociações deste acordo só aceleraram então a partir de 2007, que foi também quando houve novamente algumas mudanças de caráter político no Mercosul, em vários países membros do Mercosul, de forma que só 28 de junho de 2019, portanto cerca de 20 anos depois do início das negociações, é que se chegou a um acordo de princípio em relação ao pilar mais controverso deste acordo de associação, que é o pilar do comércio. E então, em relação a este acordo de comércio preliminar, ele prevê a liberalização das importações através da redução ou da eliminação das tarifas de exportação para a Europa para cerca de 92% dos produtos agrícolas que venham do Mercosul, entre eles carne bovina, soja, cana-de-açúcar, biocombustíveis, entre vários outros que o Marcelo também já referiu. E, por outro lado, o acordo também vai facilitar a exportação de produtos, em geral, de base industrial da UE, nomeadamente produtos como produtos automóveis, maquinaria, produtos farmacêuticos e químicos, do uso agrícola, como os pesticidas e os fertilizantes, mas também alguns produtos agrícolas em si. Por exemplo, temos aqui o azeite, que é um favorito em Portugal neste aspecto, não é? As diferentes desvantagens e vantagens esperadas do Acordo de Comércio Livre dividiram internamente a UE e têm-na dividida até agora. A Alemanha, Espanha e Portugal foram até agora firmes apoiantes do acordo, devido aos seus interesses nacionais, económicos e políticos, enquanto inicialmente a França, a Áustria, a Irlanda, a Bélgica e os Países Baixos se mostraram mais hesitantes e ameaçaram mesmo não ratificar o acordo. Contudo, atualmente, devido às condicionantes impostas pela guerra na Ucrânia, pela pandemia e também devido a mudanças políticas de relevo, ou possíveis mudanças políticas de relevo, vou aqui referir a continuidade de Macron em França e a possível saída do Bolsonaro do comando do Brasil, vieram então alterar aqui um bocadinho estes balanços internos na UE e já criaram um maior consenso em relação ao acordo entre os países membros da UE, havendo agora menor resistência da parte de países que inicialmente se demonstraram pouco favoráveis, nomeadamente a França e a Bélgica. Na altura, o Parlamento Europeu, portanto, em outubro de 2020, deixou claro que não ia ratificar o acordo nos termos em que ele se encontrava, e isto foi aprovado num voto parlamentar por uma larga maioria, e por causa disso a Comissão Europeia tem vindo a trabalhar num documento suplementar ao acordo, que melhora as suas garantias e que inclua compromissos adicionais que consigam combatar as falhas que foram indicadas e que podem levar à não ratificação do acordo no Parlamento Europeu. Já este ano, o comissário Dombrovskis, que está aqui na fotografia, foi questionado sobre em que pé é que se encontra este acordo.
E em resposta a isto, foi afirmado que a conclusão do acordo é uma das prioridades estratégicas da UE neste momento, especialmente por causa da atual situação geopolítica, que aumenta a importância de estabelecer acordos e cooperação a longo prazo com os países do Mercosul, mas com a América Latina em geral. Ainda assim, continuam a haver preocupações por parte da Comissão Europeia em relação à política ambiental de alguns países do Mercosul, nomeadamente no que concerne à desflorestação, e por isso a Comissão continua a trabalhar internamente nesta adenda ao acordo que venha fortalecer as disposições de sustentabilidade que estão incluídas no acordo. Em relação aos impactos esperados, e considerando que as vantagens e desvantagens são bastante dispares entre os setores económicos, o Mercosul tem causado uma polarização notória. Portanto, os setores industriais, tanto o europeu como o Mercosul, demonstraram-se na generalidade a favor do acordo. É claro que isto nunca é homogéneo, mas na generalidade foram a favor do acordo, uma vez que ele permitirá aumentar exportações e suprir as necessidades materiais, nomeadamente nos países do Mercosul, permitindo assim, alegadamente, também criar mais empregos no setor. Contudo, a verdade é que muita investigação até agora e muitas análises têm demonstrado que para muitas indústrias nos países do Mercosul o acordo será pouco benéfico, já que se prevê, aliás, que promova a desindustrialização, porque as importações de produtos industriais da UE vão substituir os produtos da indústria do Mercosul. Em relação ao setor agrícola, que é já de si um setor com grandes assimetrias e onde já se encontram grandes desigualdades e precariedade, o impacto do acordo UE-Mercosul para as populações rurais de ambos os lados do Atlântico pode ser muito grave em termos da sua subsistência. Portanto, no Brasil, a parte do setor composta pelas empresas orientadas para a exportação, o agronegócio, como o Marcelo também já referiu, apoiou fortemente este acordo e mostrou inclusivamente alguma desilusão pelo facto de aspirar a um acordo ainda mais ambicioso para o setor, mas por outro lado os pequenos e médios agricultores, aquilo que se chama agricultura de subsistência e camponesa, oposto totalmente ao acordo devido ao seu esperado impacto na produção e no consumo domésticos, nas condições das populações do Mercosul em geral, sendo uma ameaça clara aos direitos laborais, oportunidades de emprego e à própria segurança alimentar no bloco. E também não é, grande parte do setor agrícola não viu este acordo com muito bons olhos e argumentou que ele vai contribuir para a posição já considerada precária do setor, porque muitos produtos agrícolas que virão do Mercosul, em especial dando relevo à carne à carne bovino, terão uma eliminação quase total das tarifas de importação, sendo que com as atuais condições do mercado da carne bovino e com os efeitos acumulados da liberalização do comércio, o cenário para os produtores agrícolas, em especial, como sempre, para os pequenos e médios produtores, torna-se muito complicado. Então, além destes impactos setoriais, várias investigações e relatórios científicos recentes confirmam que, de facto, os acordos de comércio livre promovem a expansão da fronteira agrícola e, consequentemente, exacerbam os problemas já existentes, e que são, nomeadamente, de foro ambiental, social e económicos, e vários destes podem ser referidos especificamente em relação ao Mercosul. Portanto, em relação a problemas ambientais, estima-se que o acordo UE-Mercosul vai promover um aumento da desflorestação e da emissão de gases com efeito de estufa, assim como a exaustão de recursos hídricos, a menor taxa de precipitação, perda de biodiversidade, pondo em risco áreas naturais que são essenciais para o combate às mudanças climáticas. Além disto, e como o Marcelo também já referiu, a utilização de pesticidas e fertilizantes, dos quais o Brasil é um dos maiores compradores a nível mundial, é também um grande foco de preocupação em relação a este acordo.
E segundo um estudo recente, a produção e exportação de soja, de carnes bovinas, suínas e de aves e os biocombustíveis irão aumentar devido à redução dos custos de importação e exportação, estando previsto na sequência disto que entre 122 mil e 260 mil hectares de florestas sejam destruídos, assim como se prevê que haja uma contribuição significativa deste acordo para o aumento das emissões de gases com efeito de estufa, em mais de 9 milhões de toneladas por ano. Em relação aos problemas sociais, nas áreas para as quais se expande a fronteira agrícola, geram-se muitas vezes contextos voláteis em que os direitos humanos são sistematicamente colocados em causa e violados. As comunidades locais são sujeitas não só a conflitos e a violência, mas enfrentam ameaças também de várias naturezas, como a expropriação de terras e problemas de saúde, que colocam em causa a sua continuação e a sua reprodução social e cultural. Para além disso, as condições de trabalho e os direitos laborais nos países do Mercosul também suscitam muitas preocupações, assim como o Marcelo também já referiu, já que o trabalho forçado está intimamente ligado à concentração de terras e às indústrias extrativas, sendo que entre 95 e 2017, cerca de 16.800 trabalhadores brasileiros da indústria agropecuária foram resgatados de condições de trabalho análogo a trabalho escravo, sendo que se espera que estes números aumentem devido ao aumento da produção promovido pelo acordo, não é? Em relação aos problemas económicos que poderão ser esperados, do lado europeu o acordo terá impactos negativos para o setor agrícola, nomeadamente sobre a oferta, os preços e a competitividade, tendo várias avaliações de impacto relatados este tipo de efeitos para a carne de bovino, para a carne de aves, para o açúcar, para a fruta, especialmente para as laranjas e para o arroz, prevendo-se perdas consideráveis e consequentes custos sociais para as zonas e comunidades rurais na Europa, e além disto, prevê-se também que possa surgir no setor da carne de bovino um feedback loop, ou seja, uma vez que o preço mais barato da carne de bovino vinda dos países do Mercosul pode levar a um maior consumo, isso por sua vez também pode promover ainda mais a expansão da produção no Mercosul, ao mesmo tempo que enfraquece gradualmente o setor na UE e o precariza, principalmente entre os pequenos agricultores. Já nos países do Mercosul, o acordo conduzirá ao crescimento de empregos, mas de baixa qualificação e à diminuição de oportunidades para trabalhadores qualificados. E, apesar de se prever algum aumento do emprego de baixa qualificação, estima-se que o acordo resulte na perda de 186 mil empregos qualificados no bloco sul-americano. Portanto, bastantes consequências se prevêem aqui. Agora, em relação à interligação entre o Mercosul e o regulamento anti-desflorestação da UE, vou começar por dizer que a UE tem sido fortemente criticada devido à atuação política de veras contraditória que tem vindo a fomentar. Portanto, a política comercial comum é um dos cernes desta questão, já que as abordagens adotadas neste âmbito estão em claro conflito com os compromissos assumidos noutras áreas, como os direitos humanos, os direitos laborais e ambientais, sendo o acordo do Mercosul assim um claro exemplo desta esquizofrenia governativa, não é? Então, só para mostrar isto, em 2019, a Comissão Europeia propôs várias iniciativas para enfrentar a crise climática e ambiental, sendo o Pacto Ecológico Verde o estandarte disto, e tem como prioridade a redução da pegada de produção e de consumo da UE. Mas, ao mesmo tempo que se procura atingir os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, e para tal são implementadas estratégias e planos de proteção ambiental, como estas que estão aqui, a estratégia para a biodiversidade, a estratégia do prado ao prato, a estratégia para as florestas, a UE compromete os seus próprios esforços ao insistir num modelo comercial e económico que não se coaduna com as metas que estabelece nestas estratégias, não é? E da mesma maneira,
a UE assume compromissos internacionais, como o Plano Estratégico das Nações Unidas para as Florestas, o Acordo de Paris, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, e ainda assim continua a estabelecer, assim quase em catadupa, acordos bilaterais e multilaterais de comércio livre e investimento que são insustentáveis aos vários níveis que nós já vimos, não é? E, portanto, o que se verifica é que este modelo comercial e económico em que se continua a insistir é desadequado e insustentável e não permite de maneira nenhuma coadunar-se com outros compromissos, nomeadamente na área ambiental e na área social. Apesar do acordo do UE-Mercosul, assim como todos os acordos comerciais da UE desde 2011, contar com um capítulo dedicado ao comércio e desenvolvimento sustentável, o chamado TSD Chapter, as suas disposições são voluntárias, limitadas, vagas muitas vezes e inimputáveis, ou seja, na forma em que se encontram ou se encontravam no acordo de princípio alcançado em 2019, as disposições não eram juridicamente vinculativas, nem estavam apoiadas por mecanismos institucionais sólidos que garantissem a sua implementação e a penalização dos incumprimentos. Então, assim, apesar de no capítulo se reconhecer o papel fundamental da gestão responsável e sustentável das cadeias de abastecimento, efetivamente não passa de uma mera recomendação e incentiva a iniciativas voluntárias, sem que daí advenha nenhuma consequência consistente. E por isso, para que sejam alcançadas as metas propostas nos capítulos TSD, e nomeadamente no do UE-Mercosul, este tem inevitavelmente que ser fortalecido, tem que se tornar vinculativas as suas disposições e integrar mecanismos jurídicos e administrativos que as façam ser cumpridas, não é? Em paralelo, temos então a proposta de regulamento da UE para produtos livres de florestação, que se mostra um bom instrumento para garantir que alguns dos problemas inerentes ao comércio internacional incentivado por tratados como o Mercosul, nomeadamente os ambientais ligados à desflorestação e à degradação florestal, possam ser prevenidos. Graças ao regime de devida diligência, esta proposta permitirá responsabilizar os operadores e os traders, que em grande parte são empresas transnacionais e multinacionais que colocam os produtos no mercado interno da UE ou que os exportam a partir dele, pelos custos ambientais associados à produção de mercadorias, das mercadorias em causa, não é? No caso do UE-Mercosul, isto pode ser muito importante para impedir a desflorestação associada, por exemplo, à produção da carne bovina e de soja. Porém, é preciso também deixar aqui claro que este regulamento, apesar de ser um passo no bom sentido, ainda tem uma abrangência limitada e não vai impedir vários dos impactos esperados com a entrada em vigor do UE-Mercosul, não é? Entre outros aspectos, falta-lhe a tolerância zero para as violações de direitos humanos, nos mesmos moldes em que isso acontece para a desflorestação, assim como falha em não ser aplicável a outros biomas e ecossistemas, como o Cerrado, que é onde se produz grande parte da soja que chega à União Europeia, não é? Portanto, e há outros problemas, mas vamos focar aqui nestes dois. Neste sentido, o regulamento para produtos livres de desflorestação não dá a resposta necessária aos problemas causados pelos acordos de comércio e precisamente por isso não pode ser considerado o remédio milagroso que vai permitir dar luz verde à política comercial comum da UE, da forma que ela se apresenta atualmente. E portanto, para concluir, todos estes aspectos ligados à governação do comércio internacional deixam claro que a celebração de acordos de comércio livre, como o UE-Mercosul, só pode acontecer mediante a transformação do modelo e da lógica que definem atualmente o comércio internacional globalizado, ou hiperglobalizado, se quiserem dizer, e por isso é preciso reestruturar as relações económicas e abandonar as práticas e os valores instalados, nomeadamente esta normalizada economização de tudo, não é? Não se trata, portanto, de haver ou não haver comércio, mas sim de como fazer de uma forma que seja cooperativa, justa e sustentável, democratizando os processos de decisão para que as cadeias de abastecimento não fiquem à mercê de um limitado número de interesses e atores, mas sejam baseadas no respeito pelas pessoas e pelo planeta.
que é isso que se pede aqui. Por último, queria só deixar-vos aqui alguma informação e alguns recursos úteis sobre acordos de comércio e investimento em geral, e especificamente sobre o acordo UE-Mercosul. Podem encontrar vários destes recursos no nosso site, a plataforma troca.org, ou no site criado por uma coligação de organizações que visa parar o UE-Mercosul. E se puderem assinar a petição portuguesa sobre o acordo UE-Mercosul, através deste QR Code ou através do nosso site, ficamos muito agradecidos, nós, as pessoas e o planeta. E termino aqui. Muito obrigada pelo convite e espero poder ter contribuído para a discussão. Obrigado, Rita. Contribuíste bastante. Temos aqui várias questões. Se calhar a primeira questão aqui seria para o Marcelo. Quais seriam as dificuldades de implementar um sistema de rastreabilidade de vida digno no Brasil, nestas principais mercadorias que estamos a falar? Esse é um ponto interessante, porque um dos problemas que nós temos aqui no Brasil é que já existem alguns mecanismos de rastreabilidade, né? Mas ou eles são falhos, ou eles são aplicados só para uma parte dos clientes, só para uma parte da cadeia, né? O que a gente chama de double standard, um duplo padrão, né? Então, no caso da soja, da carne bovina, por exemplo, o Brasil hoje exporta carne bovina para a Europa, né? Para Portugal, inclusive. E existe um mecanismo, né, que foi construído por uma política pública e que é apoiado pela iniciativa privada, chamado SISBOV, que é um mecanismo de rastreamento do boi. Você coloca como se fosse um QR Code em cada boi quando ele nasce, e mesmo que ele mude de fazenda, você consegue identificar que aquele boi passou dessa fazenda, Então, geralmente, o boi ele nasce numa fazenda, que é uma fazenda especializada em nascimentos de bezerros. Esse boi, depois de alguns meses, ele é levado para uma fazenda de engorda, né? E finalmente, ele é levado depois para uma terceira fazenda, que é a fazenda onde ele fica numa área mais intensiva, né, para finalizar, chegar no peso final, e aí sim ser levado ao frigorífico. Então, nós já temos no Brasil um mecanismo chamado SISBOV que faz esse rastreamento para alguns clientes, né? Inclusive é um mecanismo público, né? Então, no caso da União Europeia, para o Brasil conseguir exportar para a União Europeia, foi construído esse mecanismo e as empresas, né, os países europeus, eles acompanham, né, o boi desde o nascimento. Qual é o problema? Que só alguns clientes, né, que são contemplados por esse mecanismo, né? A grande maioria, mais de 90% das exportações brasileiras não estão dentro desse mecanismo, né? Existem outros mecanismos também, e eles são construídos ao sabor, né, à vontade do cliente, né? Se um cliente quer algo um pouco mais restrito, ele pode, por exemplo, fazer uma certificação, né? A gente tem a indústria de certificações socioambientais no Brasil é gigantesca, né, com dezenas de selos, né, e algumas certificações, chamadas certificações de cadeia de custódia, elas também fazem esse rastreamento, né, mas isso vale para algumas cadeias se o cliente assim quiser, né. Qual que é o problema desse modelo? É que o que pode acontecer, eventualmente, é que alguns clientes, né, notadamente talvez europeus e americanos, eles vão ter uma cadeia limpa, em que o seu produto ele chega, né, para o cliente europeu, o cliente americano, sem desmatamento, sem trabalho escravo e sem trabalho infantil. Mas existem outra parte da cadeia de produção que é uma cadeia suja, né? Então, provavelmente aqui no Brasil, né, fica para os brasileiros, fica para o mercado mais regional aqui da América do Sul. A China, por exemplo, tem muito poucas restrições, né, sociais e ambientais. Então, esse modelo que tem esse standard duplo não funciona, né? Ou a gente consegue criar uma legislação pública e que as políticas corporativas sigam, né, e disseminem esse modelo de rastreabilidade que já existe, né, seja através
dessas políticas públicas como o Sisbov, seja através de certificações, ou então a gente vai continuar convivendo com só uma parte da cadeia limpa e a outra parte, a maior parte dela, causando problemas sociais e ambientais. Essa era uma das principais críticas apontadas também a esta legislação, é ser muito eurocentrada e fazer uma limpeza das cadeias na Europa e ter pouca consideração sobre o que é que isso significa em termos de, até mesmo da alteração das cadeias de exportação e importação. Mas a implementação destes sistemas de traceabilidade envolvem alguns custos e alguma tecnologia. O que é que isso significa para, na tua opinião, para produtores de dimensões diferentes? Por exemplo, para pequenos produtores ou médios produtores, o que é que significa implementar este tipo de sistemas? Sem dúvida nenhuma, isso é um custo para a cadeia, né? Você tem que investir, por exemplo, em certificações, né? Você tem que admitir esses custos, né? Incluir esses custos, e os compradores têm que aceitar que eles vão ter que pagar um pouco a mais, né? Para obter esses produtos com a cadeia rastreada, né? A gente tem, já existem algumas soluções disponíveis, né? Você tem, por exemplo, nas cooperativas de café ou cooperativas de cacau aqui no Brasil, que são produtos onde predomina pequeno produtor, predominam pequenos produtores. Você já tem modelos de certificação de cadeia de custódia que são coletivos, né? Em que você consegue certificar a cadeia de 10, 50, 100 produtores com uma metodologia, né, de autofiscalização, de autocontrole, em que você dá uma possibilidade de você ter uma certificação de cadeia, né, para um pequeno produtor a um custo mais baixo, né? Enfim, existem várias críticas também a esses modelos, né? Sobretudo de certificação privada, pelos problemas e pelas falhas que eles possuem, né? A própria Repórter Brasil eventualmente traz denúncias sobre esses temas também, as falhas das certificações. Mas o que eu quero dizer é assim, que primeiro assim, que tem soluções já, né, de você controlar essa cadeia, de você monitorar essa cadeia, né, mas que isso passa assim fundamentalmente pela decisão dos compradores de pagar um pouco mais por esses produtos, né, que são commodities. Então, digamos assim, o sistema com a qual eles são comercializados, né, com a qual esses produtos são comercializados, é sempre pelo sistema assim, do menor preço, né? São produtos que são vendidos por tonelada, né? Então tem que ser um baixo preço. Então sempre há uma disputa muito grande entre vendedores, né? De uma maneira que você precise abaixar o custo disso, né? Então, se não houver um entendimento, uma compreensão de que precisamos pagar um pouco mais, até para considerar, né, a questão que a Rita trouxe na apresentação dela sobre o aumento da produtividade, a falta de um acompanhamento, né, dos salários e da renda do trabalhador nesse aspecto. Existe uma discussão no Brasil sobre o salário justo, o salário digno, né, dos trabalhadores, né, que estão muitas vezes em cadeias que estão enriquecendo, né, de commodities, mas ao mesmo tempo eles não recebem um salário compatível, inclusive com a sua própria sobrevivência. Então, a discussão precisa ser feita também junto aos compradores, aos importadores, aos supermercadistas, às indústrias europeias, para que elas atentem para o preço também que estão pagando e se esse preço contempla a rastreabilidade e outras questões como a renda do trabalhador. E acaba se calhar aqui uma questão para a Rita do António Martins. Ele pergunta em que medida é que as guerras culturais em curso, a polarização esquerda-direita, pode complicar estas coisas da sustentabilidade. Eu sei que apresentaste há pouco como estas polarizações como um resultado e não tanto como uma causa, mas como é que isso pode complicar um bocado as coisas? Olha, é uma pergunta muito extensa, não é? A verdade é que às vezes se faz um bocadinho por um lado faz-se um bocadinho uma associação a estas questões do ambientalismo à esquerda,
E outras vezes, e politiza-se dessa maneira, que são questões de esquerda num ativismo às vezes exagerado, que não é preciso estar lá, porque há também esta ideia normalizada que eu estava a falar da economização de tudo, portanto o problema vem do outro lado, não vem de não se aplicarem as medidas que têm que ser aplicadas e que precisam de estar lá, como esta questão da rastreabilidade. É simplesmente como o sistema funciona, não é? E temos que nos habituar a isso, basicamente. Por outro lado, às vezes há um bocadinho a questão de a sustentabilidade não é de esquerda nem de direita, portanto é a política. O que também não é verdade, não é? Portanto, tudo o que nós fazemos é política, todas as nossas escolhas, até o facto de não escolhermos, são escolhas políticas, não é? Portanto, às vezes utiliza-se, mobiliza-se, instrumentaliza-se um bocadinho esta discussão da maneira que ela dá mais jeito. Mas o que é facto e aquilo que nós estivemos aqui a apresentar são factos. Isto, como o Marcelo estava a dizer, a cadeia não é rastreada da maneira que devia ser, os custos não estão incluídos nos preços dos produtos, os salários não estão ao nível que deveriam estar e esse dinheiro está a ser escoado para outros níveis da cadeia, que depois não os aplicam da maneira que deveriam ser aplicados, portanto isto é muito claro. E então o que cabe, seja à direita ou à esquerda, se quiserem considerar sustentáveis, é aplicar as políticas públicas que precisam de ser aplicadas às cadeias para as tornar sustentáveis, não é? O que acontece também muitas vezes é que os modelos apoiados pela esquerda normalmente são modelos que se coadunam mais com isto do que se considera a sustentabilidade. Os modelos apoiados pela direita muitas vezes são estes modelos mais instalados que acabam por não ter estas questões. Agora, não é uma questão que seja especificamente de esquerda ou de direita, é uma questão que é dos partidos políticos ou das fações políticas que implementem aquilo que é preciso ser implementado nas cadeias de abastecimento. Se normalmente é a esquerda que faz isso e que vê estes problemas, isso são outros 500, não é? Mas o que é facto é que isto são os problemas que nós vemos no modelo de produção, no modelo de comércio internacional, e é desta forma que eles têm que ser modificados. Tem que haver uma modificação geral, não só na maneira como se faz e como se organiza o comércio internacional, como nesta questão do o que é custeado no preço que nós pagamos. E, portanto, isso passa por políticas públicas que têm que ser implementadas nesse aspecto e na mudança destes sistemas, não é? Outra questão interessante, se calhar abro os dois um pouco. O que é que significa para a soberania alimentar de um país quando existe uma abertura muito grande a este comércio internacional ao nível do agronegócio, em termos de configuração das culturas que são cultivadas? Eu sei que a professora Larissa Lombardi fez um trabalho muito extenso sobre analisando essas questões só com dados públicos, e talvez seja interessante depois também partilhar aqui com os nossos participantes alguns recursos desse tipo. Mas o que é que isso significa? O que é que nós observamos em países que acabam por transformar as suas cadeias alimentares muito voltadas para o negócio externo, em termos de soberania alimentar, e o que é que isso significa também para as populações afetadas? Bom, aqui no Brasil esse debate ele é muito atual, né? Porque recentemente houve o lançamento de uma pesquisa produzido por um grupo de organizações, universidades, em que mostra que mais de 30 milhões de pessoas são acometidas pela falta de condições de se alimentar adequadamente, né? No Brasil, que é um super exportador, produtor e exportador de alimentos, né? De carne, de soja, enfim. Mas isso acontece porque hoje a gente vive numa economia monetizada em que as pessoas, para se alimentar, elas precisam ter dinheiro, né? Precisam comprar os produtos, né? Não vivemos mais num modelo de uma sociedade em que se trocam as coisas. As pessoas precisam ter dinheiro e muitas delas não têm emprego, ou têm emprego e não têm uma renda adequada
para obter esses alimentos necessários, né? Então, por um lado, tem isso, tem que se destacar assim a desvalorização do trabalho, né? Das condições de trabalho, os baixos salários, o salário mínimo, quanto que isso mesmo atinge pessoas empregadas que não têm renda para se alimentar adequadamente, né? Acho que esse é um fator fundamental. Uma outra questão relacionada a isso é o impacto, né? Que a valorização desse modelo de agronegócio exportador ela traz para a agricultura que é voltada para a produção de alimentos da sociedade, né? Então, no Brasil, a gente tem aqui a maior parte, né? As estatísticas mostram isso, a maior parte do alimento que é consumido pelas pessoas no seu almoço, no seu jantar, ela é trazida pela agricultura familiar, né? Por pequenas propriedades. São as pequenas propriedades que produzem arroz, que produzem feijão, que produzem frango, que produzem carne de porco, que produzem vegetais, né? No entanto, quando você aplica políticas, né, que incentivam o agronegócio exportador, você está incentivando o aumento do preço das terras, né? E aí você muitas vezes obriga que famílias, né, tenham que muitas vezes vender as suas terras, né, e ir para as cidades porque não tem condições de manter mais as suas atividades e produzir esse alimento para as pessoas. A gente tem um fenômeno aqui no Brasil que é o fenômeno de assentamentos rurais, né? O atual governo não tem uma política de reforma agrária, né? Ele suspendeu, né, a política de reforma agrária, ou tem uma política de reforma agrária que não é baseada na distribuição de terras, né? Mas a gente teve, desde o governo Fernando Henrique, do governo Lula e Dilma, uma política de reforma agrária com distribuição de terras para as pessoas, né, a construção de assentamentos, e hoje o fenômeno é que muitas dessas pessoas que receberam terras estão vendendo, né, os seus lotes, né, para outros fazendeiros que produzem soja, que produzem milho, né, diante da valorização e da dificuldade de se produzir alimentos, né, para a sociedade. Então, há um processo de reconcentração da terra, né, voltado para o agronegócio exportador, enquanto que a produção de alimentos acaba ficando em segundo plano, porque as políticas públicas, né, e o comércio internacional, como ele funciona, ele é um vetor poderosíssimo para incentivar esse agronegócio exportador. Temos aqui também uma questão do José Carlos Lobato, a falar sobre a questão populacional. No pós-guerra éramos 2 mil milhões, passados 75 anos somos praticamente 8 mil milhões, e com isso dispararam as fórmulas para aumentar e garantir os níveis de produção, para dar resposta ao aumento exponencial do consumo. Não deveríamos estar a atacar verdadeiras causas raiz, como por exemplo reduzir o nosso apetite cada vez maior pelo consumo da carne. Nós sabemos que é uma pressão, tanto para gases de efeito de estufa como para a saúde humana, e as questões dos direitos e respeito pelo bem-estar animal. Rita, queres atacar essa um bocadinho? Sim, olha, eu concordo e acho que concordo em parte. Eu vou explicar. Eu acho que, de facto, o consumo, para nós melhorarmos as cadeias de abastecimento, tem que haver aqui intervenção em toda a cadeia, incluindo nos consumidores. E, portanto, o facto de haver aumento de consumo também é um problema, não é? Que leva ao aumento da produção também, não é? Acaba por alimentar. E, portanto, haver um aumento de consumo e continuar-se a consumir particularmente carne na quantidade em que se consome, e isto especialmente nos países desenvolvidos ou ditos desenvolvidos, é um problema. Portanto, tem que haver redução nesse consumo. Agora, é importante também deixar claro que não é fácil alimentar esta população toda só à base de proteína vegetal. E há muitas populações tradicionais, por exemplo, que vivem à base de carne e dos seus pequenos rebanhos, não é? Por exemplo, na África subsaariana existem imensas comunidades que existem e que fazem a sua vida à volta da produção de pequenos rebanhos de
cabras e de outros mamíferos. E, portanto, acabarmos com o consumo da carne inteiramente, acho que não é por aí. Tem que haver uma redução do consumo, mas este pode continuar a existir desde que a produção seja feita de maneira sustentável, agroecológica, regenerativa, e há já imensas alternativas para o modelo que nós temos. Portanto, tem que ser aqui uma combinação de fatores. Temos que reduzir o consumo, sem dúvida, e especialmente aqui temos que assumir a nossa maior parte, nos países ditos desenvolvidos, que nos cabe isso, assim como da produção e das emissões de gases de efeitos de estufa, não é? Que vêm ligados a isso. Isso cabe-nos a nós também dar esse espaço extra e adotar melhores práticas em termos de consumo. No entanto, acho que isso não significa acabar de tudo com o consumo da carne. Tem que ver com como é que ela está a ser produzida, em que condições, e é preciso respeitar também estas questões culturais. E, portanto, acho que tem que haver só um equilíbrio neste aspecto. Eu acrescentaria que o consumo destes produtos não é só uma questão de apetite, mas também uma questão de ambiente de consumo, da promoção. A própria promoção, a União Europeia gasta uma boa parte do seu orçamento promovendo vários tipos de mercadorias, tanto internamente como externamente. Isso pode ser alocado de outra maneira, para sensibilizar a um consumo um bocadinho mais equilibrado em termos de dieta. E também o ambiente de consumo, o preço dos alimentos no sítio do mercado. No caso da Europa, que tem uma agricultura com muito apoio e muito subsídio, isso transfigura-se depois no preço dos produtos no mercado. Obviamente que se a carne estiver barata, porque externaliza muito dos seus custos, é mais fácil ser consumida em larga escala. Claro. Eu se calhar poria aqui mais duas questões e fecharíamos, porque já estamos a exceder aqui um pouco o tempo. Uma questão aqui para o Marcelo. Se pergunta em que medida é que o controle das exportações na União Europeia, através deste tipo de regulamentos, vai de alguma forma mudar o fluxo de comércio com a China, por exemplo, que não tem este tipo de acordos ou restrições. Essa é uma questão muito importante, porque eu acredito que os países, como países europeus que criam esses mecanismos, eles não podem simplesmente lavar as mãos para o que está acontecendo na cadeia de uma forma geral, né? Isso é uma coisa, é um fenômeno que nós criticamos sistematicamente aqui na Repórter Brasil, né? Que é você ter, por exemplo, no caso da carne, para a exportação para a Europa, tendo rastreamento por boi, né? Enquanto que para outros países, principalmente países asiáticos, que recebem a maior parte, né, da nossa produção agrícola, você tem mínimos controles de sustentabilidade, né? Os controles são mais focados em questões sanitárias, né? Mas questões ambientais e sociais são muito pouco levadas em conta. Então, por um lado, se aumentam as restrições na Europa, né, com esse tipo de acordo sobre meio ambiente, sem dúvida que os operadores brasileiros do comércio vão direcionar esses produtos para outros mercados, notadamente o mercado asiático. E aí fica a pergunta, uma parte ainda vai para a Europa. Os europeus vão estar confortáveis com isso, né, de comprar dessa cadeia limpa, né? Mas a mesma empresa que está exportando para a Europa, ela tem um outro frigorífico na cidade vizinha que compra seus produtos de áreas com desmatamento, áreas com trabalho escravo, porque hoje é isso que acontece, né? Hoje a JBS, por exemplo, tem uma cadeia limpa controlada pelo Sisbov para a Europa, né? E ela tem uma cadeia que, como a gente tem mostrado nas nossas investigações, caso de trabalho escravo, caso de desmatamento ilegal, caso de produção de boi em área indígena ou área de reserva natural, né? Então, esse tipo de duplo standard tem sido sistematicamente denunciado pela sociedade civil brasileira, porque se o regulador europeu ou americano, enfim, não atentar para isso, é esse modelo que já está desenhado que vai ser
fortalecido e disseminado, né? Você tem uma cadeia bonita, limpinha, que vai para uma parte do mundo, e um amplo canhão de produção de commodities completamente desorganizado e destrutivo, sendo distribuído para outros países onde não há restrições. De facto, é um grande problema que o regulamento em si não será suficiente. Existe uma parte do regulamento que fala na questão das parcerias e desenvolvimento de parcerias para tentar que o efeito seja mais disseminado do que apenas limpar a cadeia europeia de importações. Mas há grandes questões sobre a efetividade do que está ali descrito e os fundos para o implementar. Rita, querias... Sim, eu ia dizer que, aliás, um dos grandes problemas que também tem sido falado e criticado no regulamento é precisamente esta possibilidade do vazamento para outras cadeias de abastecimento, não é? Portanto, cria-se esta cadeia limpa para a Europa. E depois o que é sujo acaba por ficar para as outras cadeias, e portanto há a ideia do trickle down também aqui, não é? Que acaba por, se acabamos por implementar estes standards para uma das cadeias de abastecimento, vai acabar por alastrar-se às outras. Não é exatamente assim, porque isso não acontece, e portanto não temos aqui garantias que de facto a implementação deste regulamento vá fazer isso e vá produzir esse efeito. E o que o Marcelo estava a dizer era precisamente isto, não é? Que isto já se verifica de facto que há esta dupla abordagem e que as coisas simplesmente não são assim transversalmente aplicadas a todas as cadeias de abastecimento, independentemente das políticas públicas que estão um lado ou no outro, não é? Esse problema, digamos assim, ele acontece em várias cadeias além da carne. Então, no caso da soja, por exemplo, você tem empresas que assinaram a moratória da soja, ou seja, que não compram soja de área desmatada depois de 2009, e essas empresas, claro, estão habilitadas para exportar para a Europa, mas na mesma cidade você tem uma série de outras empresas que estão comprando de áreas desmatadas, né? Estão aproveitando desse ambiente que o agronegócio cria em determinadas fronteiras agrícolas, né? No caso do café, a mesma coisa. E aí, com o mecanismo da certificação socioambiental, né? Coisas como Rainforest Alliance, Global Gap, né? UTZ, né? São selos de certificação socioambiental em que, se um comprador europeu quer comprar da minha cooperativa ou da minha empresa, eu consigo fazer o selo para uma parte da minha produção. Então, vamos lá, uma tonelada que eu vou mandar para Portugal de café, eu consigo certificar que esse grão veio daquela determinada propriedade que respeitou direitos trabalhistas e questões ambientais. Mas 99% da minha produção e exportação, ela não tem nenhuma certificação, né? Então, só o certificado vale para o comprador e para o restante não há problema algum. Então, esse é o modelo que funciona hoje, e ele é, claro, insustentável. Uma última questão para depois fecharmos, porque o tempo já vai avançado, se bem que há muito para falar. Aqui da Cláudia Girelli, que pergunta aqui sobre a questão da desigualdade também aqui no comércio entre os países do Mercosul e a União Europeia, nomeadamente acerca daquilo que é a transformação industrial da matéria-prima e depois da exportação, ou seja, se temos aqui mais uma vez um desnível do valor dos produtos que são comercializados, porque a Europa, sobretudo, fornece produtos já transformados e de valor acrescentado, e os países do Mercosul tendem a fornecer, sobretudo, matérias-primas. E a questão, no fundo, é como é que qual é o impacto sobre o setor industrial nestes países? Posso começar, depois a Rita complementa, então. A meu ver, né, esse é um problema de fato, né, histórico no comércio internacional, né, para países que concentram sua exportação em commodities agrícolas ou minerais, e outros países que trazem bens acabados, né, esse é um fato.
a preocupação que se coloca, né, nos fóruns de discussão sobre o acordo é justamente o quanto ele atrapalha as políticas públicas, né, que justamente a gente sabe aqui no Brasil, por exemplo, que municípios onde você tem emprego industrial mais forte, mais fortalecido, ou seja, municípios onde tem mais indústrias, né, em geral é um tipo de emprego mais sustentável, né? Geralmente você tem um sindicato, esse sindicato organiza um contrato de trabalho, fiscaliza as relações laborais, né? Então, em geral, as condições de vida, né, em áreas onde há uma industrialização são melhores do que áreas que são eminentemente ou extrativas, né, ou agrícolas, né? Então, valorizamos, né, devemos valorizar esse tipo de emprego onde os produtos são mais transformados, né, por um lado. Se esse acordo ele vem para limitar políticas públicas, né, que incentivam, né, ou que permitem que os governos consigam justamente aplicar, construir políticas públicas que incentivem esse tipo de produção, né, mais transformadora, né, mais organizada, ruim, né? Não é um modelo que a gente possa aceitar e que se deva abrir mão, né? A gente acredita que é importante, sim, cada vez mais você exportar bens mais transformados para que você possa agregar mais valor a eles e aí conseguir trazer mais recursos, né, para as nossas sociedades. Então, sem dúvida, é um ponto que chama atenção, né? Uhum. Passa também pelaquela questão de se manterem as relações que já existiam entre centro e periferia, não é? Portanto, as relações económicas que já existiam entre os países ditos desenvolvidos e em desenvolvimento é que os produtos do setor primário são produzidos nos países em desenvolvimento, no dito sul global, e são transportados para os países do norte global, os países ditos desenvolvidos, e daí é que se exportam estes serviços mais qualificados, estes produtos mais qualificados, etc., que têm todas estas características que estavas a falar, Marcelo. Pronto. A questão é que se mantemos estas relações, não é? O setor, os outros setores, secundário, terciário, etc., de países como o Brasil, perde muito a capacidade de se conseguir desenvolver. Daí eu ter falado em desindustrialização, ou seja, o que já está feito não vai conseguir competir com aquilo que vem da Europa e, portanto, vai acabar por desaparecer ou por ser erudido ou por criar muito mais competitividade que acaba por ser muito prejudicial para os outros setores que não, o primário que é o único que tem aqui um boost graças aos acordos comerciais, não é? E portanto isso acaba por ter um impacto a nível do desenvolvimento socioeconómico dos países e manter-se estas relações que já existiam da época colonial, não é? São simplesmente produtores de produtos primários e não conseguem fazer a transição para os setores secundários e terciários por conta também da manutenção destas relações económicas graças a este tipo de tratados. Portanto, é assim um ciclo vicioso que estamos aqui a manter, graças a eles, não é? E que afeta extraordinariamente o setor industrial também. Mas claro que isto, assim como no setor agrícola, claro que há depois parte do setor que vê isto com bons olhos, porque tem parte das matérias e etc. que vêm da Europa que dá muito jeito ao setor, e tem outra parte do setor que não acha graça nenhuma à coisa, que é o mesmo que acontece no setor agrícola, não é? Não podemos ver nenhum destes setores como os bons e os maus, os ganhos que perdem, não há homogeneidade nisto, portanto há sempre alguns dentro do todo que ganham e que perdem, é assim, não é? Mas existe também alguma integração, se calhar, vertical de alguns dos processos, não é? Através dos importadores e dos produtores, sim, claro. E acaba por distorcer um pouco tudo isto que ocorre. Claro, porque, as economias de escala e de escopo têm grande influência. Sim, já não se limitam as geografias. Né? Claro. E o poder das multinacionais para fazer essas escolhas, né, onde colocar uma fábrica, onde colocar um fornecedor, é muito grande, cada vez maior, né? Então você tira dos governos, ou seja, tira da política, da sociedade, né,
e coloca na mão do conselho de administração dessas mega multinacionais que vão decidir, vamos colocar uma empresa aqui, outra ali, né? É muito complicado. Acaba por haver uma planificação centralizada, mas a esse nível corporativo. Exato. Se calhar punhamos fim a este webinar. Obrigado por estarem aqui a assistir e a pôr em questões. Obrigado aos nossos parceiros e convidados, à Rita, ao Marcelo. Obrigado ao Nuno, que tem dado a fazer o suporte técnico, um bocado invisível, mas muito, muito importante. Eu punha só mais uma última coisa, que é uma intervenção do Alexander e tem a ver com a petição da plataforma, da troca. Ele diz que já assinaram mais de 1.500 pessoas, mas como fazer para aumentar as assinaturas à petição? Então, uma das coisas que podemos fazer é as pessoas todas que estão aqui neste webinar podem ir à petição e assinar já. De facto, tem sido difícil, especialmente nos últimos tempos, também com a questão da pandemia, etc., mas mobilizar as pessoas para estas questões, muito porque também são questões complexas. Lá está, há muita coisa que está aqui invisibilizada, há muita coisa que as pessoas não sabem que se conectam umas às outras, e portanto muitas vezes é difícil conseguirmos chegar às pessoas e mostrar-lhes a importância de tomar uma posição neste aspecto, de cobrarem o governo por posições diferentes, e portanto assinar as petições é de facto uma coisa que pelo menos nós na Troca tentamos fazer, e através da qual depois tentamos fazer a nossa própria advocacia, o nosso próprio lobby junto dos decisores políticos para conseguir mudar estas coisas. Portanto, passem a palavra o máximo possível. Temos o QR Code também lá na nossa página, mostrem aos vossos amigos. Quanto mais assinarem, melhor, porque é a maneira que nós temos também de conseguir fazer as mudanças que queremos ver no mundo, não é? E então, tendo em conta aquilo que eu também disse, de cada vez conseguirmos chegar menos ao decisor político para conseguirmos efetivar estas mudanças, qualquer bocadinho que se possa dar e que se possa fazer é extremamente importante. Portanto, obrigada ao Alexander por chamar a atenção para isso. E pronto, o que eu posso dizer é tentar continuar a passar a palavra. Se quiserem juntar-se à Troca para continuarem a promover estas coisas e a tentar que haja mudança neste aspecto, basta mandarem-nos um e-mail ou através do nosso site. Portanto, estamos abertos a toda esta participação e ela é toda muito bem-vinda. É isso, eu vou partilhar, se calhar, aqui no chat, muito rapidamente, antes de terminar, o link para a Troca, se calhar o link também aqui para a Repórter Brasil. Leiam, é jornalismo de investigação, já é raro ver jornalismo que vai ao fundo e se atreve a ir ao fundo, portanto vale a pena ler e disseminar. Vou por aqui esses dois links. E dava aqui por terminado o nosso webinar. Muito obrigado a todos, até uma próxima.